propriedades de uma onda mecânica para avaliar a integridade de um material, de um componente. Ele tem um sensor, que tem um cristal piezoelétrico aqui, ele converte onda mecânica em elétrica e elétrica em mecânica. Então o aparelho manda um sinal para esse sensor, ele vai transformar esse sinal elétrico em uma onda mecânica, vai transmitir para o material. No momento que essa onda encontrar um refletor, pode ser o fundo da peça ou pode ser um defeito, qualquer coisa, ela vai retornar. Se não tiver nenhum refletor, por exemplo, quando eu mando uma onda em ângulo, alguma coisa assim, e ele não encontrar nada, eu não vou ter sinal. O princípio é o mesmo de um eco com a pessoa falando, assim, tu tá num lugar grande, tu dá um grito e tu vai ouvir a repetição do sinal, do som da tua voz. Esse é o mesmo princípio do ultrassom, só que ele usa frequências bem mais altas do que as frequências que o ouvido humano pode captar. A gente tem três tipos de transdutores. Tem transdutores normais, que usam um cristal e emitem a onda reta. Tem transdutores angulares, que é esse modelo aí que ele vai emitir. Ele tem um cristal também, vai emitir a onda com um ângulo em relação a essa normal, a superfície da peça. E tem transdutores que são de duplo cristal, no qual um transdutor emite a onda e o outro só recebe o sinal. Então, esses transdutores de duplo cristal são normalmente usados para medir espessura, porque ele vai ter uma precisão bem melhor do que um transdutor de um cristal só. Nesse caso, para inspecionar, por exemplo, essa chapa que tem a trinca ela vai estar nesse sentido, na borda do cordão, e ela vai crescer de cima para baixo, dessa superfície para o fundo da espessura da peça. Então, eu não teria como chegar com um transdutor reto, transdutor que emite onda normal à superfície, e pegar esse sinal, porque eu não tenho como pegar por cima da trinca, eu preciso de reflexão para ultrassom. Então, eu uso um transdutor que emite uma onda em ângulo, eu vou chegar com ele aqui, ele vai emitir a onda aqui para frente, com ângulo, esse aqui é de 70 graus, 60 graus, então ele vai emitir a onda assim, e ela vai batendo no fundo da peça, vai batendo na superfície, e vai refletindo até chegar em algum ponto que ela vai bater em algum sinal, alguma trinca, alguma coisa, ou nesse fundo, por exemplo, da peça, e vai retornar de volta essa energia. Se ela não bater em nenhum lugar, por exemplo, fosse bem maior, ela ia atenuando até se perder e eu não teria sinal nenhum. Nesse caso, se eu estou aqui próximo da região que tem trinca, e eu emito a onda, ela vai bater quando chegar na trinca, preferencialmente na quina dela, com essa superfície aqui, vai formar uma quina. Nesse ponto aqui eu vou ter uma reflexão máxima, o sinal vai bater os dois lados e vai voltar todo para mim. Então esse é o princípio da inspeção aqui. Vou ter esse sinal de volta e vou poder avaliar onde está a trinca, a que profundidade ela está e qual o tamanho ao longo do eixo da solda. Fazer demonstração prática? Pode fazer. Eu estou usando aqui um transdutor que emite a 70 graus, uma frequência de 4 MHz, que é por norma indicado para esse tipo de ensaio. E o que você passou em cima da peça, que material tá certo. Ou como você precisa preparar o material? É assim, eu preciso, para fazer basicamente qualquer ensaio no instrutivo, eu preciso ter uma superfície com uma boa preparação. Ela não pode ter óxido, não pode ter tinta, então aqui a superfície está lixada, certo? E para ultrassom, acho que para emissão acústica também, se tu tem a diferença de velocidade do som entre materiais, por exemplo, aqui tem um acrílico. Depois que a onda é gerada pelo cristal, ela passa por uma sapata de acrílico antes de chegar na superfície que eu quero ensaiar. Como essa diferença do acrílico para o aço de velocidade é relativamente grande, eu não vou conseguir transmitir todo o sinal. Eu vou transmitir cerca de 24% da energia. Só que se eu tiver ar em contato com ar entre o acrílico e o aço, eu vou transmitir 0,00 alguma coisa, então não vou conseguir transmitir praticamente nada de sinal.
Então, para eliminar esse ar que tem entre a peça e o transdutor, eu estou passando vaselina. Pode ser vaselina, pode ser carboximetilcelulose, pode ser água, tem ensaios que são feitos com água, que pode automatizar, entendeu? Pode ser glicerina, tem vários tipos de acoplante. Isso aqui é chamado acoplante. Ele elimina o ar que tem entre o sensor e a peça para fazer transmitir o máximo de sinal possível, certo? Ele está rosa porque alguém tinha feito LP, a gente não usa vaselina rosa aqui. Bom, só para terem uma ideia, ó, aqui onde não... Deixa eu pegar uma parte que não tem acoplante. Aqui, ó, eu não consigo ver nada, ó, não tem sinal nenhum, porque não está transmitindo, certo? Agora, se eu passo um pouco de acoplante, vou novamente ali, eu vou começar a ter sinal, entendeu? Todo mundo conseguiu visualizar? Então a gente usa sempre algum acoplante para conseguir fazer o ensaio. Para fazer esse ensaio eu vou movimentando o transdutor em direção à solda, para frente, para trás, e vou caminhando com ele no sentido do eixo da solda. No momento que eu achar um sinal, tem um padrão, outra coisa que eu esqueci de falar, a maioria dos ensaios não destrutivos, eles sempre usam padrões de comparação, são ensaios comparativos, o ultrassom é um deles, que é bem comparativo. Eu tenho um padrão, umas trincas bem pequenas simuladas, acho que dá para visualizar, né? Então eu vou comparar o sinal que eu tenho aqui com o sinal do padrão. Se der uma coisa igual ou bem próxima, eu vou saber que ali é uma trinca mesmo, certo? Esse aqui é o padrão. O transdutor está posicionado ali e eu estou tendo um sinal que está dando profundidade de 0,38 milímetros. E está me dizendo que está em torno de 69 milímetros do ponto de saída do feixe sônico. Então, a 0,38 é quase na superfície, então pode ser esse lado aqui ou esse aqui, certo? Essa chapa tem 12 milímetros, está dando uma reflexão. A 0,38 tem que ser bem próximo da superfície. Eu vou medir aqui, deu em torno de 67, 66, esse aqui é o ponto do índex, então eu tenho certeza que eu estou pegando aquela trinca ali, certo? E eu vou procurar esse mesmo tipo de sinal nessa região, com essa distância da borda ou do refletor que eu quero, aqui na peça. Se eu chegar num sinal parecido, eu tenho praticamente certeza que aquilo ali é o sinal da trinca que eu estou procurando. Mas como que é feito o padrão? O padrão, tu tem que saber o que tu vai procurar. Por exemplo, eu estou procurando uma trinca, que é o que o meu cliente, no caso, pediu para eu procurar trincas que crescem aqui na borda do reforço. Então eu vou ter que simular essa situação, simular o defeito que eu estou procurando, para saber como é que vai ficar o meu sinal, entendeu? O padrão tu vai criar conforme o que tu está procurando. Sim. Esse, na realidade, é o passo adiante já, né? Primeiro ele pegou uma solda perfeita, sem problema nenhum, daí ele viu como é que era, daí não, agora eu vou botar um defeito. Tá, aí como é que ele sabe que... Porque se é uma coisa nova, assim, uma coisa que eu, tipo, tô